Louvado seja o nome do nosso Deus. Você que trouxe sua Bíblia, abre ela comigo em Mateus, capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo 22. Mateus, capítulo 6, versículo 22. Não perca nada, irmãos. Não perca nada desse culto. Algo está acontecendo aqui. E o que está acontecendo aqui está fora do nosso alcance físico. Mas no Espírito eu creio e pelos olhos da fé eu contemplo que o Espírito de Deus está agindo em nosso meio. Mateus, capítulo 6, versículo 22. Nós vamos ler dois versículos por agora. E nós vamos conversar um pouco nessa noite sobre a palavra de Deus. Os irmãos que estão nos visitando hoje, sejam vocês bem-vindos. Alguns estão vindo pela primeira vez, outros segunda, terceira. É sempre bom tê-los conosco. Que vocês se sintam à vontade entre nós. Mateus capítulo 6, versículo 22. Todos encontraram? Está na versão King James, né? Os olhos são a lâmpada do corpo. Portanto, se teus olhos forem bons, teu corpo será pleno de luz. Porém, se teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em absoluta escuridão. Por isso, se a luz que está em ti são trevas, quão tremendas são essas trevas. Eu vou ler de novo o versículo 22. Os olhos são a lâmpada do corpo. Portanto, se teus olhos forem bons, teu corpo será pleno de luz. Porém, se teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em absoluta escuridão. Por isso, se a luz que está em ti são trevas, quão tremendas são essas trevas. Quem pode glorificar a Deus por essa palavra? Olha aqui para mim, com muita atenção, não perca nada. Que nada tire a sua atenção agora. A percepção que nós temos do mundo à nossa volta, ela se dá através dos nossos sentidos. Biologicamente, nós temos 5 sentidos: tato, olfato, audição, paladar e visão. Então tudo que a gente consegue perceber no mundo à nossa volta é a partir daquilo que nós tocamos, ouvimos, sentimos, vemos. Então esses 5 sentidos, tato, olfato, audição, paladar e visão, é que determina a forma como nós temos a percepção do mundo. Eu sei o que é claro e o que é escuro por causa da visão. Eu sei o que é quente e o que é frio por causa do tato. Eu sei o que tem um aroma agradável e que não tem um cheiro tão bom assim por causa do olfato. Eu sei se está alto ou se está baixo o som por causa da audição. Então tudo é a partir daquilo que nós vemos, que nós ouvimos, que nós cheiramos, que nós sentimos o gosto. Se está doce, se está amargo. Então os sentidos promovem essa percepção no mundo. Só que eu quero conversar com você um pouquinho hoje sobre especialmente o sentido da visão. E não no sentido meramente físico, porque há uma diferença muito grande entre visão no contexto físico e visão no contexto espiritual. Tudo que nós conseguimos ver através dos nossos olhos físicos, eu vejo aqui agora a cor da sua roupa, a iluminação desse lugar, o tamanho desse lugar, a beleza dessas plantas artificiais, a beleza do rosto, o brilho no olhar de cada um, e toda essa percepção que eu vejo no contato físico é a partir da visão física. Só que nós não estamos simplesmente agora num ambiente físico.
nós também estamos num ambiente espiritual. E o mundo do espírito é mais real do que qualquer coisa que você tenta imaginar. O mundo do espírito é muito mais real do que essa luz que você está vendo brilhar aqui agora. Ele é muito maior, ele é muito mais amplo, ele é muito mais complexo do que as coisas que nós conseguimos discernir fisicamente através da nossa visão. Só que tem uma diferença. Não é qualquer pessoa que consegue ter uma visão ampla e clara sobre o mundo espiritual. Por exemplo, espiritualmente falando, tem uma mesa aqui agora. Nós não estamos vendo, mas essa mesa é a mesa de Deus e você está sentado junto a essa mesa. No mundo do espírito tem agora alimento e você está comendo. Não, pastor, não estou comendo, eu estou ouvindo a palavra. Não, no físico você está ouvindo, mas no espiritual você está se alimentando. Porque a palavra que está sendo ministrada aqui é pão para alimentar a sua alma. Então no mundo do espírito a percepção é totalmente diferenciada daquilo que a gente simplesmente consegue ver naturalmente. E eu quero convidar você a nos transportar para um texto agora, para a gente conseguir identificar quais são as diferenças básicas de uma visão física para uma visão espiritual. Eu só quero que você dobre a sua atenção, esteja atento em cada palavra, porque o que você vai receber de Deus essa noite pode mudar muita coisa sobre a sua semana. O que você vai ouvir da parte do Senhor nessa noite pode mudar a sua vida. Posso ouvir um amém na sua boca aí? Coloca para mim, por favor, Cauã. 2 de Reis, capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo 8. Eu gostaria que você me acompanhasse, sim, nessa leitura. 2 Reis, capítulo 6. E vamos ler a partir do versículo 8. Nós vamos ler até o versículo 17. Diz assim: Ora, o rei de Arã, da Síria, estava em guerra contra Israel. Depois de reunir-se com seus conselheiros, decidiu: em tal lugar erguerei o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou comunicar ao rei de Israel: muito cuidado com esse tal lugar, pois os sírios estão se deslocando para lá. Então o rei de Israel enviou suas tropas ao local que o homem de Deus lhe havia orientado, e assim se protegeu. Esses avisos não ocorreram uma só vez, nem duas. O coração do rei de Arã ficou muito perturbado com isso, e mandou chamar os seus servos e lhes interrogou: não me podereis descobrir quem afinal é que está nos traindo a favor do rei de Israel? Um dos seus servos ponderou: ó rei, meu senhor, não é isso que se passa. O profeta Eliseu, diga assim, homem de visão espiritual. Então quando eu falar Eliseu, você vai dizer homem de visão espiritual. O profeta Eliseu, que está em terras israelitas, conta ao rei de Israel tudo o que dizes no secreto nos teus aposentos. Diante do que o rei determinou, ide e vede onde ele se encontra, vou mandar trazê-lo. Então lhe informaram: o profeta está em Dotã. Ele mandou cavalos, carros e um grande exército para lá, os quais vieram de noite e sitiaram a cidade. No dia seguinte, Eliseu levantou-se ao romper da aurora e saiu. E eis que um batalhão cercava toda a cidade com cavalos e carros de guerra. Seu servo lhe indagou: ai, meu senhor, que havemos de fazer? O profeta acalmou-o, dizendo: não tenhais medo, porquanto são mais numerosos os que estão conosco do que os que estão com eles. Em seguida, Eliseu orou suplicando: ó Senhor, abre os olhos dele, a fim de que ele consiga ver. E o Senhor fez com que o moço pudesse enxergar a montanha coberta de cavalos e carros de fogo em torno de Eliseu. Olha aqui para mim.
Visão. Visão. O rei da Síria estava em guerra contra o rei de Israel. Então ele armava emboscadas em alguns determinados lugares para atacar Israel. Só que dentro de Israel tinha um homem profeta de visão. E não era visão física, era um homem que tinha visão espiritual. Então o rei da Síria se reunia dentro do quarto fechado, com as portas trancadas, e determinava qual é o lugar em que ele iria atacar. Só que do outro lado da cidade, um profeta estava com os olhos espirituais abertos, e Deus falava: o inimigo está vindo nessa direção. Então o profeta Eliseu chegava diante do rei de Israel e dizia para ele: não vai por esse caminho, porque nesse caminho o rei da Síria armou uma emboscada contra você. E quando o rei da Síria ia atacar Israel, Israel era liberto do poder do inimigo, porque ele não estava lá para ser atacado. Deus já havia antecipado onde estava o laço do inimigo para ele tropeçar. Eu me lembro no Salmo 91, que diz que o Senhor ordenará anjos para te guardar em todos os seus caminhos, para que o teu pé não tropece em pedra. Posso começar profetizando nessa noite? Eu vou profetizar que Deus tem um caminho de livramento para você. Existem lugares que Deus não vai permitir você pisar, vai dar errado, vai atrasar o ônibus, vai acabar o combustível do carro, a bateria vai arriar, porque se tiver um laço armado no seu caminho para o teu pé tropeçar, o nosso Deus é o Deus que vai na frente para livrar os teus pés de tropeçarem e perecer nas mãos dos seus inimigos. É assim que o nosso Deus faz. E o crente que anda com os sentidos espirituais aguçados, ele ora antes de sair de casa, dizendo: Senhor, eu devo ir mesmo nessa viagem? Senhor, o Senhor está comigo nesse negócio? Senhor, eu devo ir por esse caminho? E algumas vezes nós somos impedidos de ir em alguns lugares por questões de circunstâncias, e nós não conseguimos chegar nesses lugares, a gente fica emburrado, acha ruim, o carro não pega, a gente começa a brigar, o ônibus atrasa, a gente começa a xingar. Mas na verdade você não sabe o livramento que Deus está te dando nesse caminho. Então, irmão, quando você tiver com um projeto no seu coração de fazer alguma coisa e algo embaraçar, ore e coloque isso na presença de Deus, porque Deus tem na boca dele a resposta do caminho de livramento que ele quer te conduzir. As emboscadas são desfeitas e o rei do exército inimigo fica intrigado. Isso acontece pela primeira vez, normal. Aí acontece pela segunda vez: nós vamos pegar Israel em tal lugar. Lá em Israel tem um profeta, e o profeta com visão espiritual já viu o laço sendo quebrado. Avisa o rei: não vai por esse caminho, porque o exército do inimigo tem um laço para o seu pé tropeçar. E Deus ia lá e dava o livramento. O texto bíblico vai dizer que isso aconteceu não uma nem duas, mas por muitas vezes. Aí o rei da Síria ficou desesperado. Disse: o que está acontecendo? Tem um escuta aqui dentro? Porque tudo que a gente conversa aqui, o inimigo fica sabendo. Tudo que a gente trata aqui, do outro lado eles estão sabendo. Tem alguém aqui no nosso meio que está nos traindo. Tem alguém aqui no nosso meio que está levando informação privilegiada. Aí alguém se levanta e fala bem assim: não é isso, eu já entendi o que está acontecendo. O que está acontecendo? Esse povo contra quem nós estamos nos levantando tem um Deus. Esse povo contra quem nós estamos nos investindo tem um guarda que não dorme, não cochila, nem descansa. O Deus desse povo tem dado livramento para eles. Tem um profeta lá dentro, cheio de visão espiritual, que está revelando o nosso projeto. Aí o rei fala: onde esse homem está? Está em Dotã. Então mobiliza todo o exército e vai lá buscar ele. Nós vamos matar esse miserável. E os cavalos, os cavaleiros, os carros de guerra, aquilo era assustador, rumam em direção à casa do profeta Eliseu. Eliseu está dormindo, e antes dele acordar, toda a guarda do exército do rei da Síria está montada em volta da casa dele. É um exército que ele não podia medir o tamanho e a força dele. Aí o servo Geazi acorda
E de manhã, quando ele abre a porta da casa, ele olha, ele vê. Só que ele vê com os olhos físicos. E quando a gente vê com os olhos físicos, facilmente a gente se desespera diante da má notícia. Quando a gente vê as coisas somente pelo lado físico, a gente fica desesperado quando percebe o tamanho do arsenal da investida do inimigo contra nós. A gente, quando anda olhando só pelo físico, a gente percebe que a força do inimigo é maior do que a nossa. Quando a gente olha só pelo olhar físico, a gente percebe que é assustador as ameaças que Satanás tem feito contra a nossa alma. E o homem começa a tremer de medo. O homem fica desesperado. Por quê? Porque quem anda no físico, quem anda na visão simplesmente física, só consegue enxergar a força do inimigo. Só que o profeta chama o servo Geazi e diz para ele assim: meu servo, não fica desesperado não, se acalma. Os que estão conosco são mais numerosos do que os que estão com ele. Aí eu imagino o Geazi olhando e falando assim: não estou vendo ninguém com nós. Sabe o que é, Geazi? É que você está enxergando de maneira física. Jesus disse, nós lemos agorinha, se os teus olhos forem bons, se os seus olhos forem bons, diga assim, tudo, mais forte, tudo depende da forma como eu vejo. A ameaça do inimigo pode ser violenta contra a sua vida, dependendo do ângulo que você está olhando. Mas se você tiver visão espiritual, você vai perceber que aquele que está do seu lado é maior do que o inimigo. Você vai perceber que esse gigante não é tão grande assim como aparenta ser. Você vai perceber que essa muralha não é tão grossa, tão grande, tão pesada assim. Você vai perceber que esse cadeado não é tão intransponível assim. Você vai perceber que essa enfermidade não é tão terrível assim. Você vai perceber que essa crise momentânea não é tão violenta assim, se comparado com o tamanho da mão do nosso Deus, que é poderoso para dar vitória para aqueles que nele confiam e esperam. Geazi, você tem um problema. Seus olhos são maus. E com os olhos maus, você só consegue enxergar a escuridão. Mas vem aqui, Geazi. Dobra o seu joelho, eu vou orar por você. Eu vou colocar as minhas mãos sobre os teus olhos. E ele ora nos olhos de Geazi. E diz, está lá no versículo que nós lemos: ó Senhor Deus dos exércitos, abre os olhos do servo para que ele veja. Não, mas ele não está vendo? Tá. Só que ele só está vendo o físico. Nós precisamos aprender que nós não nos movemos por aquilo que nós vemos no físico. Nós movemos por aquilo que nós cremos, e nós não cremos no físico, nós cremos no espiritual. Ele coloca as mãos. E a Bíblia diz que Deus abre os olhos do servo Geazi. E imediatamente ele pode agora ver. E quando ele olha para o exército de inimigo, ele percebe que são numerosos, que são grandes, que são fortes, que são valentes, que estão armados até os dentes. Mas ele percebe que nas montanhas em volta de Eliseu tem carruagens e cavalos de fogo. Ele percebeu que mais numerosos, mais poderosos, mais valente do que o valente é o Senhor dos exércitos, que está acampado ao redor daquele que tem a visão espiritual. Em todo tempo aqueles anjos estavam lá, só que os olhos espirituais estavam fechados. Eu profetizo nessa noite sobre a tua vida, em nome de Jesus, que toda cegueira espiritual vai ser derrubada nessa noite. Você vai enxergar o inimigo te ameaçando e vai perceber que haverá um grande livramento da parte do Senhor, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Quantos podem crer nessa noite que haverá grande livramento sobre a tua vida? Pergunta para alguém: por que você está tão desesperado? Por que você está tão angustiado? Pergunta para ele. Ora para Deus libertar seu olhar. Ora para Deus tirar essa escama.
paradigma, forma de ver o mundo. Tem muitas pessoas com paradigmas velhos, olhando para o mundo da velha maneira, como se você ainda fosse aquele homem carnal, que só consegue enxergar o que está diante dos seus olhos físicos. O Senhor quer levar você a um lugar nessa noite, onde você pode dizer, com aquilo que o apóstolo Paulo disse, ou que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preservada, preparada para aqueles que nele esperam. Paulo escreve nas suas cartas, nós não nos movemos por aquilo que vemos, mas sim por aquilo que cremos. Não andamos por vista, andamos por fé. E fé não transita no ambiente físico, fé transita no ambiente espiritual. Se Abraão fosse olhar para a sua limitação e para a limitação da sua esposa, ele não tinha gerado Isaque, o ventre da esposa era estéril. Se Rebeca não tivesse olhado para a sua limitação, aliás, se ela tivesse olhado para a sua limitação, ela não teria gerado. Se Raquel não tivesse olhado para a sua limitação, ela não teria gerado. E os grandes homens da Bíblia, que enfrentaram terríveis desafios, só conseguiram vencer, porque os olhos espirituais se abriram, e eles puderam perceber que o inimigo não era tão assustador assim, como parecia. Um homem gigante, filisteu, afronta o exército de Deus vivo. E para lutar com ele, quem que Deus prepara? O menino. Quando Davi vem contra o gigante Golias, você conhece a história. O gigantão já começa a dar uma pressão psicológica contra ele, dizendo, por acaso eu sou algum cachorro para você vir brigar comigo com um pedaço de pau na mão? O gigante diz para ele, eu vou hoje destroçar você, você vai virar uma farinha. Eu vou acabar com você. Se você for olhar para o tamanho de Davi em relação ao tamanho de Golias, ele era um cisco. Era só Golias dar um sopro, ele saía voando, 3 quilômetros de distância, estaria rodando até hoje. Mas Davi tem visão espiritual. Davi diz para ele, com espada você está vindo contra mim, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Hoje ainda vou arrancar o teu pescoço. Que isso? Que isso é o inimigo me assombrando, me ameaçando e tentando me amedrontar, e eu entender que eu tenho um Deus poderoso que peleja as minhas guerras. Aí é o inimigo da minha alma sapateando com grande fúria contra a minha vida, e eu entender pelos olhos espirituais que a fúria não é tão grande assim, porque tem um exército do Deus vivo guerreando as minhas batalhas. Com os olhos da fé, você consegue perceber nesse olhar espiritual que a gente enxerga de um jeito e Deus enxerga de outro. Quando os midianitas atacaram o exército de Israel, Josafá teve medo, lá em 2 Crônicas 20, depois você lê em casa, lição de casa. Eles atacaram o exército de Deus, e Josafá sabia que o seu exército era mais fraco, era menor do que o exército do inimigo. Mas sabe o que ele fez? Ele foi jejuar e orar. E quando ele orou, ele disse ao Senhor assim, ó Senhor, Deus dos nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Pois tu és governador sobre todos os reinos da terra, e nas tuas mãos há força e poder. Aí ele limita no físico e diz, em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. O que aquele homem Josafá está falando para Deus? Quando eu olho no físico, eu percebo que o exército do inimigo é maior do que eu. Mas quando eu olho para o espiritual, eu digo que os meus olhos não estão olhando para o tamanho do exército inimigo. Os meus olhos estão olhando para ti.
E no Salmo 121 diz: eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e fez a terra. Como resposta dessa oração, Deus levanta, depois você lê em casa, segundo Crônicas 20, o profeta Jaaziel. E o profeta Jaaziel se levanta e era a voz de Deus falando na boca dele, dizendo assim: dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, não temais e nem vos assusteis perante essa grande multidão que vem contra vós. Nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, está em pé e vede o tamanho da salvação para convosco. O Senhor fala para ele: eu vou entrar nessa batalha e vou agir diferente, vou mostrar para você que quando eu quero fazer, eu não dependo de circunstância favorável. Josafá, eu vou mostrar para você que eu não preciso da tua força, que eu não preciso da sua lança, que eu não preciso do seu escudo, que eu não preciso da sua espada. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, o meu séquito enche toda a terra. Ninguém nunca perdeu uma batalha, eu nunca perdi uma batalha, eu não fui vencido por ninguém. Eu sou o Senhor dos exércitos. Se eu vou agir diferente, faz o seguinte: você vai pelejar contra os seus inimigos de outra forma. Manda os soldados do exército de Israel guardar todas as armas. Vocês não vão lutar com espada, nem com arco, nem com lança dessa vez. Mas Senhor, nós vamos lutar de que jeito? Pera lá, deixa eu dar a instrução. Porque quando você vai do seu jeito, você pode ganhar ou não. Mas quando você vai do jeito de Deus, como Ele orienta, como Ele determina, como Ele ordena, você luta e vence. Cutuca alguém e fala: não é do seu jeito, é do jeito de Deus. Fala para ele, cutuca com ele, fala para ele aí. Se você for no jeito de Deus, a vitória está garantida. Guarda as armas. Guarda as armas. Pega os adoradores. Pega os cantores. Pega os levitas. Manda eles ir na frente marchando e cantando. E eles começam. Os levitas vão na frente cantando. Como que vence, Senhor, sem espada? Vai, só obedece. Senhor, mas não tem nenhum arquinho, nenhuma lança. Não, obedece. E quando eles começam a louvar e adorar a Deus, você já viu vencer uma guerra cantando? Diga assim: esse é meu Deus. Com graça, irmão, com graça. Fala assim: yes, Ele vence sempre. A Bíblia diz que enquanto eles louvavam, Deus colocou emboscada contra os inimigos. O inimigo dentro do exército começou a matar uns aos outros. E quando Josafá chega lá com o exército de Israel, só havia o sangue em cima da terra. Deus já havia vencido por eles. Visão. Diga assim: tudo depende de como eu olho. Se os seus olhos forem bons, o seu corpo terá luz. Tem muitas pessoas que estão perdendo batalha para Satanás, porque você não está enxergando como Deus queria que você enxergasse. Mas que bom que Deus trouxe você aqui nessa noite, porque Ele vai abrir os teus olhos. Há tanta coisa que a gente poderia notar, há tanta coisa que a gente poderia perceber, se a gente tivesse visão espiritual. Deixa eu levar você para mais um texto. Lucas capítulo 24, versículo 13. Vem comigo, de texto. Lucas capítulo 24, versículo 13. Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. 24, 13, e naquele mesmo dia, dois deles estavam caminhando em direção a um povoado chamado Emaús, que ficava a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém. Iam dialogando sobre todos os fatos recentemente ocorridos. Enquanto trocavam ideias e discutiam, o próprio Jesus se aproximou de ambos e começou a caminhar com eles. Entretanto, os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Olha o perigo. Com os olhos espirituais fechados, a gente não consegue ver Jesus. Vamos continuar. Então ele lhes questionou:
o que vos preocupa e sobre o que ides discutindo durante a vossa jornada? E eles pararam entristecidos. No entanto, um deles, chamado Cleófas, replicou-lhe: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras os acontecimentos desses últimos dias? Ao que ele lhes indagou: quais? E eles começaram a lhe explanar: ora, o que ocorreu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os chefes dos sacerdotes e das autoridades o entregaram para ser condenado à pena de morte e o crucificaram. E nós acreditávamos no passado. Então estão dizendo que nós acreditávamos, mas agora não acreditamos mais. Então nós acreditávamos que fosse ele quem havia de trazer a total redenção a Israel. Mas hoje já é o terceiro dia desde que isso tudo aconteceu. O que cegou o olhar daqueles homens? As circunstâncias. Ele não era o Cristo poderoso, o Jesus, mas morreu. Tem 3 dias que morreu. Cadê? E agora? É verdade também que algumas mulheres seguidoras conosco nos assustaram, porquanto foram de madrugada ao sepulcro, mas não encontraram o corpo de Jesus. Contudo, voltaram e nos relataram que tiveram uma visão de anjos. Diga assim: as mulheres com visão. Escute. As mulheres tiveram uma visão de anjos que lhes asseguraram que ele vive. De fato, alguns outros seguidores entre nós foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres haviam informado, porém não viram a ele. Então lhes admoestou Jesus: ó tolos de entendimento e lentos de coração para crer em tudo quanto os profetas já declararam a vós. Ora, não era imprescindível que o Cristo padecesse para que entrasse na sua glória? Então, iniciando por Moisés e discorrendo sobre todos os profetas, Jesus explanou-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Ao se aproximar do povoado para o qual se dirigiram, Jesus fez com que ia continuar a caminhada, seguindo mais à frente. Porém, eles muito insistiram, rogando-lhes: fica conosco, já é tarde, o dia já está chegando ao fim. Então ele entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam reclinados ao redor da mesa, tomando ele o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Nesse mesmo instante, grifa na sua Bíblia aí, se lhes abriram os olhos. Que olhos? Os olhos espirituais. Porque até agora, aquele homem que estava caminhando com eles era só mais um estranho, porque eles não estavam reconhecendo o que era Jesus. Diante dos olhos dele, o reconheceram e ele, contudo, desapareceu diante dos olhos dele. E questionaram-se entre si: porventura não nos queimava o coração quando ele, durante a nossa jornada, nos falava e quando nos explicava sobre as Escrituras? Olha aqui para mim. Jesus morre. Passa um dia, passa 2, passa 3. Qual que era a ordem de Jesus? Fica em Jerusalém, não sai de Jerusalém. Só que esses discípulos, eles não eram de Jerusalém, eles eram da aldeia de Emaús. Quando ouviram falar de Jesus, eles saíram da sua cidade, da sua casa, da sua família, largaram tudo e foram seguir a Jesus. Eu imagino, e quando eu imagino eu aviso, que eles disseram para a família: nós estamos indo ouvir o mestre, ouvir o nosso Redentor, ouvir o Messias, nós vamos seguir a ele. E alguém dizendo assim: larga de ser doido. Porque naquela época se levantavam vários homens, como Judas, não era o Judas Iscariote, outro Judas, como outros filósofos, como outros homens de influência na sociedade que granjeavam muitos seguidores. E o povo: você vai ser doido,
Você vai largar tudo que você tem, você vai largar sua casa, você vai largar sua família para ir atrás desse homem. Vai dar tudo errado. Mas eles com o coração cheio de fé foram seguir a Jesus. Só que Jesus morre. E depois que o tempo passa, a circunstância é, se ele fosse o Messias, se ele fosse tão poderoso assim, ele não teria sendo vencido como ele foi. Então eles voltam de Jerusalém para Emaús, contrariando a ordem de Jesus, que era ficar em Jerusalém. Eles estão tomando direção contrária, e eles vão caminhando. Mas Jesus teve tanta misericórdia, tanta graça, tanto amor por aqueles homens, que encostou perto deles, ressurreto, mas eles não reconheceram. Por quê? Porque o sepulcro, a cruz, aquela imagem de o Cristo pregado na cruz, não saía da cabeça deles. Eles não conseguiam enxergar o domingo da ressurreição, porque a imagem da cruz marcou demais. Eles não conseguiram digerir a informação da ressurreição, porque eles viram os pregos sendo pregados nas mãos e nos pés. As mulheres até chegaram todas maravilhadas, dizendo, ele não está lá, ele ressuscitou. Mas a Bíblia diz que eles ficaram assustados e não creram. Por quê? Porque cada vez que eles pensavam nas palavras da ressurreição que as mulheres diziam, eles lembravam, mas nós vimos ele morto. Sabe o que acontece com a gente? Olha aqui para mim com atenção. Algumas vezes o impacto da primeira notícia vem tão terrível, que o cenário de caos termina, mas a gente não consegue crer que o livramento já foi dado, porque a imagem do caos ainda ficou registrada na nossa cabeça. Vou dar um exemplo prático, não é para vocês rir. Ontem, quando avisaram, Gileno teve um acidente. Aí Gislaine liga, estamos indo para lá. Mas e aí, como que ele está? Não sei. A Terezinha só chora, não sabe explicar. E nós somos desesperados. Aí, irmão, presta atenção. Quando a gente chegou lá no local, estava Terezinha debruçada sobre o Gileno no chão, deitado de um lado, chorando. A Gislaine do outro lado. E o filho já veio na nossa direção aos prantos. Eu pensei, o desastre é grande. Então você recebe aquele impacto da notícia, que quando a gente chega lá e vê o Gileno conversando, não, estou de boa aqui, estou até bem. Mas aquela imagem das meninas chorando ali em volta dele, causou uma impressão. Na vida da gente é assim. Às vezes a coisa não é tão ruim como a gente visualiza. Mas quando você vê a percepção de que não é tão grave, que não é tão ruim assim, mesmo assim o coração ainda fica angustiado, porque você viu aquela primeira imagem, entende? Então, pode falar que ele ressuscitou, mas eu vi ele na cruz, eu vi sepultando. Então, aí Jesus vai, vocês estão conversando sobre o que aí? Isso não é possível, que você não é daqui, porque nessa cidade não se fala em outra coisa. Você não viu? Aí foram contando para Jesus o que tinha acontecido. Jesus, mestre, a gente até achava que ele era o Messias. Nós estamos até voltando para casa. Estou conjecturando, tá? A gente nem sabe com que cara vai chegar em casa. Porque todo mundo falou que a gente ia quebrar a cara seguindo esse Jesus. Agora vamos ter que passar um óleo de peroba e chegar lá dizendo a verdade. Vocês tinham razão. Quem está comigo? E Jesus disse, conta mais. Então, os sacerdotes, o povo pegaram, destrincharam ele, pregaram uma cruz, enfiaram uma lança, sepultaram. Umas mulheres vieram assustando a gente, falando que ele tinha ressuscitado. Mas não, nós vimos ele lá, sepultado, não tem jeito. E Jesus diz assim, vocês têm pouca fé demais, vocês não lêem a Bíblia não? Gente, Jesus começou a pregar. Não era bíblico, não era profecia, tudo que aconteceu com ele, não era assim que era para ser. Mas os olhos espirituais estavam, porque se os seus olhos forem bons,
Mas os olhos deles estavam cheios de trevas. Jesus caminhando do lado deles e eles não perceberam. Aí na hora que chegou em casa, Jesus faz que vai embora. Então, vocês chegaram? Fica de boa aí, Deus abençoe, estou indo aqui. Deu aquela de... Eles, peraí. A noite chegou, não dá para fazer essa caminhada de noite. Se você vai andar muito longe ainda, posa aqui. A sombra da noite se aproxima e nela o tentador vai chegar. E aí, pausa aqui. Disseram para Jesus: fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. E aí, irmãos, Jesus fala: tá bom, então vou entrar. Quando ele entrou, naquela cultura judaica, o visitante é que partia o pão. Era uma forma de honrar quem estava sendo recebido. Jesus pega o pão e na hora que ele partiu o pão, falou: eu conheço esse jeito de partir o pão. Ninguém parte o pão assim. Eu estava lá na ceia. Eu vi. Os olhos. E quando os olhos... Jesus, quando foi falar Jesus, cadê ele? Sumiu. Diga assim: se os meus olhos forem bons, todo o meu corpo terá luz. Agora que os olhos espirituais se abriram, eles voltam correndo para o lugar da obediência para contar para todo mundo: nós vimos ele não está morto, ele ressuscitou como ele prometeu. Nós vimos, até então nossos olhos estavam fechados, a incredulidade tinha cegado o nosso olhar, as circunstâncias, aquilo que a gente tinha visto, o madeiro, o calvário, a cruz, o túmulo, era uma realidade física que a gente amarrou na nossa mente, mas quando ele partiu o pão, o meu olhar se abriu, o meu corpo ganhou luz, o meu olhar se abriu, eu pude ser pleno de convicção e fé, eu pude contemplar o Senhor, eu sabia que era ele. Um olha para o outro e diz: você não viu? Quando ele falava, o coração da gente queimava. Meu irmão, quando ele fala, o coração da gente queima, quando ele fala, o coração da gente fica balançado, e ele está conversando com você aqui nessa noite, dizendo para você: meu filho, não fique amarrado na circunstância, não fique agarrado na má notícia, espera confiantemente, o seu olhar se abrindo, você percebe o cenário de milagre que Deus já preparou no seu caminho. Por fim, e para eu começar a terminar, Apocalipse capítulo 3. Diga comigo: tudo depende da forma como eu vejo. Minha oração é que você saia desse culto hoje, quando você se deparar com os desafios lá fora, você não enxergue eles com os olhos naturais. Porque os que não têm esperança em Deus fazem assim. Por isso que eles estão desesperados. Só olha o que está à sua volta. Só olha o caos. Só olha a tragédia. Mas Deus está te convidando nessa noite a mudar seu olhar. Olhos espirituais. Apocalipse capítulo 3, versículo 14, Cauã, por favor. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: assim declara o Amém da testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. É Jesus que está falando com a igreja de Laodiceia. E ele diz para ela assim: conheço as tuas obras, sei que não és frio nem quente. Antes, se vocês fossem frio
ou se vocês fossem quente. Por esse motivo, porque és morno, nem é frio e nem é quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E ainda dizeis, olha aqui para mim e redobra sua atenção: estou rico, conquistei muitas riquezas e não preciso de mais nada. Contudo, não reconhece que és miserável, digno de compaixão. Atenção nessas 3 palavras: pobre, cego e nu. Portanto, ofereço-te este conselho. 2 pontos, olha aqui para mim. A igreja de Laodiceia recebeu uma mensagem de Jesus muito severa. Disse assim: você não é frio, mas também não é quente. Você é meio termo. Você é um crente mais ou menos. Você nem é de Deus, e você acha que você nem é do cão também. Você está lá mais ou menos. Você está, um dia senta na mesa de Deus, outro dia come na mesa dos demônios. Um dia você vem no culto domingo para ouvir uma palavra de Deus, e na segunda-feira você pega a revistinha e vai consultar o horóscopo para ver o que o seu signo está falando para aquele dia. Falando nisso, abrindo um parênteses, você que tem esse negócio de horóscopo, se liberta, que isso é maldição para a sua vida. Taca no perfil do cliente lá, cristão, aí coloca embaixo, Sagitário. Vai caçar o que fazer, irmão. Tira isso é astrologia, isso é doutrina de demônios. Vem comigo. Então para com isso. Então, você entendeu o que é o meio termo? Vou no profeta de Deus para ele orar e fazer oração para mim, beleza. Aí no outro dia vai lá na irmãzinha para poder benzer, que estou achando um quebrante hoje. O meio termo. Jesus disse assim: se você fosse frio, estava bom, frio. Se você fosse quente, tudo bem, é quente. Só que você é indeciso. Você é morno. Você nem sabe se você quer Deus, se você quer o diabo. Você está no meio. Sabe o que está acontecendo com você? Porque você é morno, Laodiceia. Eu estou prestes a vomitar você. Quando eu olho para vocês, eu sinto enjoo, eu sinto nojo. Deus falando. Se ajeita nessa cadeira, irmão. Deus dizendo: eu estou pronto a vomitar quando eu olho para vocês. Porque vocês não são frios, vocês não são quentes. Aí, essa igreja, essa Laodiceia, essa criatura, está olhando para todo mundo dizendo assim: estou bem demais, estou rico, estou abastado. Não foi isso que nós lemos? Conquistei muitas riquezas, não preciso de mais nada. Ou seja, ele está falando assim: estou de boa. Ou seja, esse lugar de meio termo, esse lugar de mornidão, essa pessoa conseguiu prosperar nesse lugar. Mas quem disse que prosperidade é sinal de aprovação de Deus? Jesus vai dizer, inclusive, que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E ele não diz que ser rico é pecado, muito pelo contrário. Se você conseguiu riquezas, posses, propriedades nessa vida, a Bíblia diz que isso é um dom de Deus. Amém. Só que Laodiceia está toda orgulhosa, porque ela está nesse lugar de mornidão. Só que porque ela está com o emprego de boa, com a vida de boa, o salário caindo de boa, está tudo certo, está achando que está aprovado por Deus, mas Deus está olhando para as riquezas, Deus está olhando para a prosperidade desse morno e está dizendo assim: que vontade de vomitar. Aí o Senhor diz assim: no físico, olha aqui para mim, você está rico. Olha para você, Laodiceia, mas olha no olhar físico. Vocês estão cheios de dinheiro, vocês estão nadando na carne seca, por cima da carne seca, como diz o popular. Vocês estão de boa demais. Só que, você quer ver um olhar espiritual ser direcionado para vocês? Aí a palavra pega o crivo de Deus.
a lente de Deus e diz assim: você é pobre, cego e nu. Diante dos homens, você é rico. Diante de Deus, quando os olhos espirituais que olham para você estão abertos, só consigo enxergar uma coisa: tu é pobre, cego e nu. Laodiceia está localizada no vale do rio Lico, ao sudoeste de Frígia. O escritor Marc Atur diz que lá era um grande centro comercial, e eles tinham forte poder aquisitivo, com a troca e venda de ouro. Diga comigo, ouro. Eles tinham transações comerciais de roupas, porque eles fabricavam lã. E eles tinham medicina. E os colírios para os olhos eram feitos lá em Laodiceia. O que tem em Laodiceia? Ouro, dinheiro. Lá tem roupa, e muita. E lá tem colírio. Olha aqui para mim. Laodiceia tem dinheiro, roupa e colírio. Redobra sua atenção. Laodiceia tem, diga comigo, dinheiro, roupa e colírio. Laodiceia tem dinheiro quando eu olho para ela no olhar físico, mas quando eu olho no espiritual, Deus diz: você é pobre. Laodiceia tem roupa quando eu olho para ela no olhar físico, mas quando eu olho pelo espiritual, eu digo: você está nu. Laodiceia tem colírio no olhar físico, mas quando eu olho no espiritual, cego. Tu tem roupa, mas está nu. Tu tem dinheiro, mas é pobre. Tu tem colírio, mas está cego. Mas eu, Laodiceia, vou dar um conselho para vocês. Versículo de número 18. Portanto, te ofereço este conselho. Vocês têm ouro aí? Na onde vocês arrumaram esse ouro? Da onde veio a riqueza que você tem? Qual é a fonte dessa riqueza? Sabe, Laodiceia? Lê comigo. Adquire de mim, ouro refinado no fogo. Não é o seu ouro da terra, é o meu ouro do céu. Tudo que Jesus disse tinha muito mais a ser dito do que ele disse. Entre as palavras ele disse assim: não acumuleis para vós riquezas nesse mundo, que a ferrugem, a traça e o tempo corrói, mas amontoai para vós riqueza no céu, porque a riqueza que você acumular no céu, nem a traça, nem a ferrugem, nem o tempo pode consumir. Então vocês estão se orgulhando das riquezas da terra, mas o conselho que eu dou para vocês é: começa a amontoar o seu tesouro no céu. Aí o olhar, diga comigo, o olhar muda. Aí o outro conselho é: adquire para você, de mim, ouro refinado no fogo, a fim de que te enriqueça. Por quê? Porque esse ouro que você tem produzido aqui na terra não faz de você verdadeiramente rico, porque você pode ter dinheiro. Como nós dizemos na semana passada, quando eu preguei, eu disse que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Aí ele diz: roupas brancas para que possa cobrir a tua vergonhosa nudez. O Senhor está dizendo: sabe essas roupas chiques que vocês andam vestidos nelas? Que vocês fabricam para vocês aí? Vocês estão preocupados com essa roupa aí? Mas eu tenho uma roupa diferente, branca, alvas como a neve para você vestir. Fala de santificação. A justificação pelo sangue de Cristo faz das nossas vestes alvas como a mais pura lã. Mas na Laodiceia, essa roupa que você está usando aí, que você tem muita, não pode justificar você.
E essa roupa terrena fala de autojustificação. A pessoa que diz, mas eu não bebo, eu não fumo, eu não falo mal de ninguém. Eu não preciso ser crente, aceitar Jesus, batizar então, para que isso? O que eu vou batizar? Nunca fiz mal para ninguém, eu sou tão de boa. Essa é a roupa da sua justificação. Só que a Bíblia diz que a sua justiça diante de Deus é como um trapo de imundícia. Não serve? O Senhor quer colocar em você vestes brancas de santificação. Um dia no Salmo alguém diz assim, quem são estes que vêm chegando de vestes brancas, vestidos? E o anjo do Senhor declara assim, são aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. E por fim, e não menos importante, ouro, não o seu, mas o meu. Roupa, não o seu, mas o meu. Porque a sua roupa cobre o seu corpo, mas não cobre a sua vergonha. Vou falar de novo. A roupa que você veste cobre o seu corpo, mas não cobre a sua vergonha. Compra o melhor colírio. Para quê? Para ungir os teus, para que você possa. Terceiro e último conselho de Jesus para a Laodiceia é: essa cegueira espiritual conduziu vocês a esse lugar de mornidão que vocês estão vivendo. Essa cegueira espiritual de vocês conduziu vocês a essa situação onde vocês estão prestes a ser vomitados pela boca de Deus. Essa cegueira espiritual conduziu vocês a esse lugar onde vocês não conseguem enxergar nada mais além das coisas desse mundo. É ouro, é roupa, é coisas passageiras. Só que, compra o meu colírio para vocês. O Senhor está dizendo, compra o meu colírio para você. Pergunta para mim, por que, pastor? Para ungir teus olhos. Agora pergunta, por que, pastor? Para que você possa enxergar. Mas eu já enxergo, pastor, nem preciso usar óculos. Não é dessa visão que eu estou falando. Eu estou falando da visão espiritual que vai fazer você enxergar aquilo que as pessoas que andam no natural não conseguem ver. Eu estou falando de Deus tocar nos seus olhos como tocou nos olhos de Geazi. Ele conseguiu enxergar que maior é aquele que está conosco do que aqueles que estão no mundo. Para que esse colírio? Para você enxergar que as coisas não são tão graves assim como você imaginava e que Deus pode desenhar um caminho diferente para o teu futuro. Que colírio é esse, pastor? É um colírio que vai fazer você enxergar para a pessoa mais terrível que você conhece na sua vida e você já perdeu a esperança até de orar por ele. E Deus está dizendo assim, não olha pelos olhos da vista normal, não olhe pelo físico, mas olhe pelo espiritual, porque quem olhasse para Paulo matando o crente à torta e à direita dizia, assassino, o Senhor olhou para ele e disse, esse é o meu vaso valoroso, porque não tem madeira torta que Deus não possa endireitar. Para o mundo estava perdido, mas para mim eu olho com o olho espiritual, tem jeito. Eu quero dizer para você que esse cenário de limitação e de impossibilidade que você está envolvido nele pode mudar hoje. Só depende da maneira como você vai olhar. Porque se os teus olhos forem bons, fica de pé. Todo o seu corpo. Quem está comigo? Quem está comigo, diga amém. Se a luz que você tem são trevas, quão terríveis são essas trevas. Eu quero dizer para você que esse é um dos males mais terríveis que uma pessoa pode carregar. A Bíblia diz que quem anda em trevas, quem anda em escuridão, anda tropeçando e caindo. Mas não é isso que Deus tem para mim. E também não é isso que Deus tem para você. O Senhor quer chamar você nessa noite a um posicionamento na sua vida. Onde você sai de cima desse muro, resolve o que tu quer para a tua vida.
Eu quero servir a Deus, eu quero decidir um futuro diferente. Até agora eu vivi nessa corda bamba, mas o Senhor quer fazer um caminho novo para você trilhar. Não vou fazer apelo, pode ficar tranquilo. Você já sabe o que você precisa fazer. Isso é você e Deus. Agora, eu oro nessa noite. Abre os meus olhos. Você pode colocar a mão sobre os seus olhos agora? Tem um colírio aqui. Cadê, pastor? Já falei para você. Não é no físico, é no espiritual. Peça para o Espírito Santo ungir teus olhos. Peça para o Senhor ungir teus olhos. Senhor, eu quero ver, mas não quero ver só o que eu estou vendo. Eu quero enxergar do jeito que o Senhor quer que eu veja. Eu quero enxergar a circunstância não pelos olhos naturais. Eu não quero enxergar fracasso, eu não quero enxergar derrota. Eu não quero enxergar desânimo. Eu quero olhar para o Senhor, e com essa visão que eu estou aqui, eu não consigo. Confessa ao Senhor nessa noite que a sua visão é limitada, que algumas vezes você se desespera, que algumas vezes o seu coração fica balanceado, que algumas vezes a tua fé, ela é assaltada de você. Satanás lança mentiras nos seus ouvidos, lança seta contra os seus olhos, e você só consegue ver fracasso, só consegue ver derrota, só consegue ver um caminho de dor na sua frente. Mas nessa noite o Senhor te trouxe aqui para dizer, Ele pode abrir os teus olhos, Ele pode mostrar para você o caminho diferente que Ele quer te conduzir. Ele quer uma nova história para o teu pé caminhar. Ele quer um novo lugar para você estar. O Senhor quer fazer o novo na sua vida. Mas enquanto os seus olhos carnais não se fecharem, os seus olhos espirituais não se abrirem, você não vai conseguir ver isso. Muda o seu olhar. Oh, Senhor, nos ajuda. Nós não conseguimos sozinhos. Nós te pedimos, Senhor, envia o teu ouro nessa noite, envia vestes brancas para nós, Senhor, envia um colírio, o melhor colírio, para que nós possamos enxergar claramente. Eu não quero enxergar no mundo natural, simplesmente. Eu quero enxergar os teus milagres, esperança. Eu quero enxergar um futuro melhor que o Senhor tem para a minha vida. Eu oro assim em nome de Jesus. Quem concorda, diga amém. Quem recebe, diga amém. Fala para alguém pertinho de você, e tudo depende de como você olha. Entendeu? Os irmãos de José venderam José, pegaram a roupa de José, mataram um cordeiro, molharam as roupas de José no sangue e chegaram para Jacó. Papai, você conhece essa roupa? Jacó: é claro que eu conheço. É do meu filho José. Ele está morto. Uma fera do campo devorou ele. Só ficou a roupa manchada com o sangue do meu menino. Jacó chorou uma vida inteira a morte de um filho que estava. Por quê? Porque ele enxergou a partir do que os olhos físicos estavam. Cadê José? Meu filho, coitadinho, morreu. Morreu nada. Está subindo ao Egito, vai ser vendido como escravo. Seu Jacó, cadê aquele menino da roupa colorida que andava pulando aqui no meio da rua? Você não sabe, não? Morreu. Morreu nada, está indo para a casa de Potifar, já está administrando todas as coisas na casa de Potifar. Ô, seu Jacó, cadê aquele, como que é o nome dele? O mais novo, José? Ih, morreu faz tempo, até hoje eu choro. Nem pude sepultar meu filho, deve estar na barriga do leão, numa hora dessa. Morreu nada. Está na prisão interpretando o sonho do padeiro e do copeiro. Seu Jacó, que foi? Cadê teu filho, o José?
O Zezinho, cadê o Zé? O Zé, finado, faleceu. Faleceu nada. Estão cortando o cabelo dele, ele vai passar por uma entrevista com o faraó. Seu Jacó, cadê o menino, o Zé? Morreu. Morreu nada. Está governando no Egito, debaixo de faraó, quem manda lá em tudo é ele. Quando os irmãos vão para o Egito, reconhecem José. E eu imagino, quando eu imagino o aviso, que ele guardava a roupa cheia de sangue até durante toda a vida para ter uma recordação. Tudo porque ele viu. Você percebe como você olha pode definir tudo? O que ele via era isso. É a roupa do meu filho. Está sujo de sangue, eu já declarei. Morreu. Quando chega os irmãos de Jacó. Papai, nós temos uma coisa para te contar. Sabe o José, o finado? Não, papai. Finado era porque o Senhor não tinha olhado como Deus queria que o Senhor olhasse. Nós mentimos, nós enganamos. Papai, José está vivo e está governando no Egito, vamos para lá. O Senhor ainda vai dar um último abraço no seu filho. Diga assim, o que eu vejo determina o que eu creio. Que perigo, para onde você está olhando? Psst. O que eu vejo determina o que eu creio, e aí, peraí, para onde você está olhando? Podia dar a benção apostólica aqui, mas eu preciso falar um trem que vem na minha cabeça aqui agora. Eu juro que é só isso. Não bate o pé não, que você deixou mais nervoso. Tira o pé daí. Olha aqui para mim, para terminar. Deus diz para Abraão: você vai ser pai de uma grande nação. Ele morava numa tenda com Sara e o mordomo, que era o mordomo Eliezer. Sabe qual era o planejamento de Sara e de Abraão? Como nós não temos filho e nós já estamos bem velhinhos, tudo que nós temos vai ficar de herança para o nosso mordomo Eliezer. Aí todo dia quando Abraão ia dormir, dentro da tenda, ele via Sara, uma senhorinha idosa, infértil, estéril, e o mordomo. Era isso que ele via. Então a realidade dele era: como que eu vou crer? Eu estou vendo Sara, que vai morrer qualquer hora, e estou vendo o mordomo que vai ficar com o que nós temos. Esse era o campo de limitação da visão. Aí um dia o Senhor disse para ele: Abraão, sai para fora. Sai para fora. Olha para o céu. Aí Abraão sai para fora, começa a olhar para aquele céu. Aí o Senhor diz para ele: Abraão, começa a contar as estrelas. Ah, Senhor, é impossível. Assim como você está vendo as estrelas no céu, assim será a sua descendência. Espera, depois você dá glória. Ele ficou com o olhar por muitas horas fixado no céu, olhando as estrelas. Só uma experiência. Alguém de vocês já parou olhando para algum lugar fixamente? E depois, quando você virou o olho, você viu aquela imagem que você estava olhando sendo refletida assim? Quem já teve essa experiência? Você ficou olhando fixamente para um lugar, e quando você vira, o que você estava olhando fica piscando na sua frente, reproduzindo. Tudo que ele estava vendo dentro de casa era a velha e o mordomo. Então o que ele estava produzindo? Esterilidade e fim. Só que quando ele olhou para o céu, por muitas horas olhando para o céu, quando ele olha e volta para dentro da tenda, ele não vê mais a velha e o mordomo. O que ele vê? As estrelas. A promessa: sua descendência vai ser assim. A Bíblia diz, não sou eu quem disse, a Bíblia diz que a força de Abraão se tornou como a força de um jovem de 18 anos. Naquela noite ele falou assim: Eliezer, vai passear. Pode demorar, não precisa vir por agora não. E o resultado da história você já sabe.
9 meses. 9 meses. Sabe por quê? Tudo porque ele decidiu mudar o olhar. Se você ficar olhando pela limitação, se você ficar olhando tudo que te limita, você só vai reproduzir isso. Labão falou para Jacó bem assim: as ovelhas que nascerem listradas e malhadas vão ser sua. Sabe o que ele fez? Pegou uma vara verde, pintou todinha e colocou na frente do curral das ovelhas. E quando as ovelhas iam beber água, elas viam aquela varinha verde toda pintadinha. E quando elas viam aquelas galhas verdes toda pintadinha, as ovelhas começavam a nascer pintadas e malhadas. Porque o que eu vejo determina o que eu acredito. Eu te pergunto nessa noite, para onde você está olhando? Talvez você não conseguiu alcançar os resultados que você está querendo, porque você está olhando do lugar errado. Ou você está vendo do jeito errado. Diga assim, com as duas mãos no céu, gritando, diga: se os meus olhos foram bons, todo o meu corpo terá luz. Dê um aplauso ao Senhor Jesus nessa noite. Oh, glória! Aleluia!